Gente, somos poucos aqui, mas acho que estamos sendo transmitidos também. É excelente que estejamos todos aqui para falar sobre fundraising, tá? A palavra é em inglês, mas basicamente do que se trata esse tema é como que você capta recursos junto a investidores, né? É um tema bastante importante no mundo do empreendedorismo, principalmente nas startups, que são negócios com base digital e que eles precisam de capital intensivo para crescer em uma velocidade que consiga ganhar mercado de forma a não permitir, né, que outros negócios também construam uma proposta de valor que vá vencer eles no futuro. Então, essa escala é justamente o que constitui a proposta central de uma startup. E aí, eu trouxe aqui uma pergunta, né, que normalmente, quantos de vocês sentiram ou acreditam que vão se sentir desprivilegiados na hora de tentar levantar fundos? Essa é uma questão que tem sido tentada responder de alguns pesquisadores, alguns estudos que vêm sendo feitos, porque a maior parte dos investidores acabam apostando em um único perfil de startup. Se você é branco, se você é um homem, se você vem de algumas escolas de formação específica, você tem uma possibilidade, um potencial de levantar capital muito maior do que quem não tem o mesmo perfil. Então, aqui eu até trouxe uma frase que saiu justamente de um fundo de investimento, um VC, Venture Capital, para quem não conhece a sigla, de Boston. E aí ele pergunta, essas vendas são como receitas reais de parceria ou algo mais? Então, esse tipo de dúvida, que não deveria ser uma dúvida se você está apresentando uma receita, é porque, de fato, ele é um resultado real daquilo que você fez, é aquilo que constrange muitas vezes. Eu, infelizmente, já tive a oportunidade de presenciar cenas constrangedoras como essa, né? Eu fui presidente da FEA Angels, hoje eu estou no board. Para quem não conhece, a FEA Angels é a rede de investidores anjo que surge de ex-alunos da Universidade de São Paulo e são mais de 400 investidores que apostam em negócios em estágio inicial. E justamente nesse momento em que a gente reúne os investidores para que eles possam ouvir os pitches, aqui mesmo a gente está tendo uma sessão de pitches, né? E possam também apostar nos negócios, ter interesse, demonstrar o interesse e justamente querer seguir na negociação para fazer o seu cheque e investir na startup, surgiu uma situação bastante delicada, que foi, teve um investidor que acabou fazendo um comentário que, para mim, foi muito inadequado logo após o pitch de um empreendedor negro. E ele perguntou para o empreendedor se o empreendedor estava completamente dedicado ao negócio. É muito comum, logo no estágio inicial do negócio, que muitas vezes você tem um período de transição. Você tem o seu trabalho, que paga as suas contas, você acaba montando justamente qual é a proposta da sua startup, e quando você inicia, você monta um time, faz o que a gente chama de um MVP, que é um produto mínimo viável, e é o momento em que você começa a transição para se dedicar ao seu próprio negócio. E a resposta do empreendedor foi que ele ainda não estava completamente dedicado. O investidor simplesmente falou, então você não tem espaço aqui. E foi muito, muito ruim essa sensação dele se sentir excluído justamente por conta de uma situação de vida que é bastante comum. E é claro que muitas vezes você vai ter empreendedores que nascem em berço de ouro, que têm capital para queimar durante essa primeira fase da startup, do seu negócio, mas não necessariamente é a realidade de todo mundo. Então, é importante a gente respeitar de onde cada um vem para que exista essa capacidade de você apoiar as histórias individuais que estão por trás das startups. Muitas vezes, aquele empreendedor ele pode ter um olhar de uma oportunidade que um empreendedor que seja branco, de um perfil tradicional, não teria. Então, é legal que a gente possa também ouvir outros tipos de empreendedores para que a gente possa justamente ventilar essas oportunidades para todo o mercado.
qual que são os objetivos desse workshop aqui agora? Qual o objetivo da gente estar aqui conversando? É justamente desmistificar esse ato de levantar capital, é a gente responder as perguntas de maneira mais efetiva. Então, aqui eu estou justamente para tentar fazer com que vocês possam, uma vez que vocês sentem na frente de um investidor, que vocês respondam qualquer tipo de pergunta que possa não cair bem de uma forma melhor, que vocês consigam se posicionar melhor e, no fim das contas, capacitar para que esse cenário consiga ter uma alteração no futuro. Para vocês terem uma ideia de onde a gente está hoje, de como é difícil esse abismo que existe, dos 300 bilhões de dólares que foram investidos em 2021, os fundadores negros arrecadaram menos de 1,5%, só 4,2 bilhões. E essa é uma realidade, eu trouxe um dado americano, porque a gente nem tem o dado brasileiro. Para vocês terem uma ideia, a gente acaba chamando bastante de fundadores subrepresentados, né? Justamente porque eles não têm acesso a esse capital. Nos Estados Unidos, mais ou menos 2% do capital vai para mulheres. Aqui no Brasil, menos de 2%. Então, a gente vê que não é só a população negra, mas também as mulheres têm bastante dificuldade de conseguir atrair a atenção desses investidores. E aqui, uma reportagem que saiu no The Guardian, que fala justamente por que os empreendedores negros estão cada vez mais apostando e fazendo a sua jornada com recursos próprios. Eles falam que eles não estão dispostos a pedir, implorar por capital, né? Justamente porque eles percebem essa resistência, então eles preferem fazer a jornada com seus próprios recursos. Qual é o problema que existe aí? O problema é justamente que as startups que elas são apoiadas, elas tendem a crescer pelo menos 3 vezes mais rápido do que aquelas que não têm recursos. Então, quando você vai com o seu próprio capital, que já é limitado, você deixa de acessar uma fonte que é super importante para que você possa, de fato, crescer o seu negócio com uma velocidade que não teria se você não tivesse acesso a essa fonte de recurso. Aqui, um estudo da Harvard, essa é a Laura, ela é professora da Harvard Business School, e ela fez um estudo mais elaborado para que possa entender justamente a diferença desses vieses. Porque, no final das contas, o investidor ele não faz o investimento porque ele interpreta e ele tem um preconceito, no final das contas. Ele está usando ali uma lente de interpretação, que é uma lente que acaba tornando as coisas um pouco obtusas, vamos dizer assim, né? Então, quando você olha aqui, alguns tipos de manchete, o estudo dela já foi muito comentado pelo mundo, alguns tipos de manchete que vêm a partir desse estudo. Que as mulheres empreendedoras têm muito mais chance de levantar capital quando elas enfatizam o seu viés social do negócio. Então, quer dizer que para você ser mulher e empreender, você precisa fazer um negócio social. Isso passa longe da realidade. Isso não tem absolutamente nada a ver. Se você é empreendedor, e você tem o direito de escolher a que você vai se dedicar. Ou mesmo como que você tem mais dificuldades e como, principalmente, homens são perguntados coisas que são promotoras, as mulheres são perguntadas coisas que são muito mais detratoras. E aqui a gente está falando de homens e mulheres, mas entendam que a realidade existe para qualquer tipo de perfil. Né? Então, qualquer perfil, seja uma pessoa negra, seja uma mulher, pode passar por essa mesma dificuldade. E esse estudo, ele teve 189 fundadores, 12% era mulher, 140 VCs e, do lado dos investidores, só 40% era mulher. Aqui no Brasil ainda existe uma realidade em que menos investidores ainda são mulheres, ou seja, a tendência ao viés é ainda maior. E para não dizer que não existe investidores negros, eu diria assim que daqueles que eu conheço de investidores, eu tenho muita dificuldade de citar quais são os investidores negros que estão sentados do outro lado da mesa. Então, vocês vão ter que se preparar para encontrar, de fato, com um perfil, que é um perfil de pessoas que estão acostumadas a lidar com capital e costumam ser homens brancos. Dentro desse estudo, então, justamente, 66% das vezes, os fundadores homens foram perguntados
coisas que levavam à promoção do negócio. E 67% das fundadoras mulheres foram orientadas a essa prevenção, ou seja, perguntas que não são promotoras, que não dão a chance dele mostrar o melhor do negócio dele, que estão olhando aspectos de risco, aspectos negativos. E é justamente disso que a gente quer escapar aqui. Aqui, o resultado final disso. Basicamente, as startups lideradas por homens arrecadaram 5 vezes mais recursos do que as startups lideradas por mulheres. Então, se você já parte de um princípio que aquilo é negativo e você começa fazendo perguntas, que são perguntas sobre o risco, sobre a dificuldade, no final das contas, a sua propensão ao investimento é muito menor, né? E o que acontece é que a pesquisa provou que, na maior parte das vezes, de fato, o investimento ele se baseia na percepção do investidor, principalmente em negócios de estágio inicial. Porque quando você investe na pessoa que está ali na sua frente, você investe no potencial que aquela pessoa tem de conduzir um negócio. Muitas vezes o investimento ele é feito em um estágio em que você não tem resultado suficiente para comprovar que aquele é um negócio que vai escalar, que de fato vai se tornar uma grande empresa, que vai ter uma operação eficiente, que aquele produto é um produto que vai entregar uma UX, né, ou seja, uma experiência que seja interessante para os seus clientes na sua totalidade, né? Você está investindo ali num início de negócio. Então, muitas vezes, vai ter muita coisa que é presumida. Ou seja, o produto, a oportunidade de mercado, qual que é a base tecnológica que existe por trás, a viabilidade do negócio. São vários fatores que acabam não sendo comprovados. E se você não tem esse aspecto positivo, ou seja, se você não é interpretado de uma forma positiva, você acaba tendo menor possibilidade de receber. Vamos entender um pouquinho mais a fundo o que são perguntas de promoção e o que são essas perguntas de prevenção, né? Então, quando você fala de perguntas sobre promoção, só está falando sobre conquista, avanço, esperança, ganhos, resultados. Você está perguntando como que tudo vai ser incrível, como que vai ser ótimo. Você já está prevendo um futuro ali de crescimento, né? Tem um céu azul brigadeiro ali na sua frente, você tem um horizonte lindo. E quão grande esse negócio pode chegar a ser? Quando você está em perguntas de prevenção, você está justamente no oposto disso. Você está perguntando sobre segurança, sobre responsabilidade, sobre risco, sobre proteção, como que, puxa vida, aquilo pode não sair bem e justamente como que você vai se diferenciar em um mercado que já está saturado. Então, você está vendo um mercado cheio de tubarões, um mar vermelho ali pela frente, e como que aquele empreendedor vai conseguir, com suas poucas capacidades, superar tudo aquilo. Então, é justamente de onde o investidor parte que vai fazer com que isso se transforme. Só que, qual é a grande sacada? Independente se você é perguntado uma pergunta de promoção ou uma pergunta de prevenção, ou seja, se o investidor parte de um ponto positivo ou de um ponto negativo, no final das contas, se você é capaz de responder uma resposta de promoção, uma resposta positiva, você vai ter uma possibilidade de ter ganhos muito maiores do que quem ficou na defensiva. Então, ainda que te coloquem num ataque, ainda que você esteja se sentindo, né, justamente numa posição desfavorável, não se deixe colocar nessa posição desfavorável, porque os resultados mostram justamente levantaram 7,35 milhões de dólares a mais aqueles empreendedores que conseguiram levar uma resposta de promoção do seu negócio, ou seja, de fato eles conseguiram mostrar o lado positivo, ainda que perguntaram coisas a respeito de risco e problemas do negócio. E agora vamos lá, então, seguindo aqui, a primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês é justamente que vocês identifiquem o que está por trás da pergunta, né?
o que justamente aquele investidor está inconscientemente trazendo. Cada pergunta detratora, cada pergunta justamente que traz um papel negativo, ela também tem uma pergunta positiva por trás. Então, você consegue fazer esse desdobramento. E aí eu vou trazer para vocês um método que a gente chamou aqui de RIP, recuperar, informar e proteger, justamente para responder essas perguntas tendenciosas. E algumas vezes você também não precisa aplicar o método em todas as perguntas. Você pode simplesmente esclarecer e passar para a próxima, tornar mais dinâmica o diálogo, não fazer daquilo uma grande coisa, sabe? Não faz aquilo um grande ponto, passa para a próxima e segue para tornar a conversa mais dinâmica. Como que você supera esse preconceito? Justamente com esse método, recuperar, informar e promover. A primeira coisa é, identifica a pergunta e destrincha. Então, você precisa interpretar o que está por trás dessa pergunta. Eu vou trazer aqui exemplos para que vocês consigam ter essa capacidade de fazer essa interpretação, justamente movendo a pergunta para um viés positivo. E aí, informar. Responde a pergunta deles diretamente e promover. Traz o aspecto mais positivo que você tenha do seu negócio, da sua empresa, que é justamente isso que você foi fazer lá. Você foi preparado, quando a gente vai fazer um pitch, normalmente você monta um deck, que é toda uma apresentação detalhada a respeito da sua empresa, falando sobre tamanho de mercado, sobre qual é o problema que você deseja resolver, qual é o produto que você está oferecendo para o mercado e como que ele atende aquele problema específico, como que ele soluciona. Você está trazendo ali qual é o seu time, por que aquele time é um bom time para justamente trazer essa startup para o seu próximo nível de evolução. Então, você se preparou com diversas informações. E esses são os pontos de promoção que você precisa ter. Quanto mais números você tiver, é claro que mais positivo. Então, se você já tem, bom, no meu último ano eu consegui crescer 5 vezes a minha base de usuários. Incrível. Às vezes, esses números eles precisam não só dos 5 vezes ou do percentual, mas também do número total. Qual é o total da sua base de usuários? Hoje eu tenho 20 mil usuários ativos. Excelente, incrível. Você tem receita? Você monetiza? Então, sim, no último ano, minha receita foi de R$1,5 milhão de reais. Incrível. Você está crescendo em cima da base de receita? Isso se reflete, no final das contas, em margem? Esse é o tipo de perguntas que vocês podem ouvir ao longo de um pitch e estejam preparados para terem esses dados em mãos para que vocês possam promover o seu negócio. Então, vamos para o primeiro passo de recuperar. Identifique uma pergunta tendenciosa e destrinche aquilo que eles estão perguntando. Primeira coisa, você está na defesa? Então, é muito possível que essa pergunta seja uma pergunta tendenciosa. Você está explicando a essência daquilo, da visão que você está tentando transmitir? É bem possível que seja uma pergunta tendenciosa. E eles estão perguntando justamente sobre retenção, risco ou perda? Tenha certeza de que isso é uma pergunta tendenciosa. Alguns exemplos, vamos lá. Uma pergunta de promoção. Qual é o seu plano para adquirir clientes? Uma pergunta de prevenção. Como você gerenciará os custos de aquisição de clientes? Então, em uma, ele fala sobre crescimento, aquisição. Na outra, ele fala sobre custos. Qualquer processo de aquisição de clientes tem custos envolvidos. Na maior parte das vezes, você vai ter alguém que está fazendo aquilo, você tem ferramentas, muitas vezes CRMs que estão ali sendo utilizados. Você tem uma série de metodologias de vendas para que você possa fazer essa aquisição e crescimento. O growth, que se chama, né? E ali ele está trazendo isso especificamente como, já pressupondo que esse custo vai ser alto, que esse custo é uma questão que precisa ser gerenciada. Então, é esse viés que você precisa interpretar, sair da pergunta de prevenção para justamente trazer a questão de promoção do negócio. Outra coisa, promoção.
Qual é a sua estratégia de monetização? Uma pergunta bastante comum quando a gente escuta investidores falando, né? É muito comum que nem sempre esteja claro a estratégia de monetização em um pitch e o investidor vai perguntar. O que seria uma pergunta de prevenção nesse caso? Como você converterá usuários gratuitos em pagos? Mas isso é um problema, né? Ou seja, ele já está justamente entendendo que você vai ter essa dificuldade, essa barreira de conversão e já está trazendo isso aqui para você conseguir responder a pergunta de um viés que não é tão positivo. Como você planeja conquistar o mercado? Uma pergunta de promoção. E aí, do lado da prevenção, como você competirá com os líderes de mercado? Então, uma coisa é você sendo protagonista dessa aquisição de mercado. Outra coisa é você tendo que combater outros e grandes líderes de mercado, né? Então, quando você traz essa questão, muitas vezes a pessoa ela vai se assustar e falar, nossa, como que eu vou fazer isso? Mas essa pergunta, ela é uma pergunta que pode facilmente ser traduzida para um aspecto positivo e justamente falar. Qual que é a sua estratégia de concorrência? Você provavelmente deve ter mapeado os seus concorrentes para que você possa trazer sua solução ao mercado, para você poder definir qual é o diferencial da sua startup. E é isso que você precisa responder nesse momento. Agora, se alguém quiser aqui me ajudar a responder também, agradeço. Vamos lá. Por que as pessoas comprarão produtos de vocês e não do Walmart? Que vocês acham que essa é uma pergunta de promoção ou essa é uma pergunta de prevenção? Quem acha que é de promoção, levanta a mão. De prevenção. Muito bem, é isso mesmo, gente. Então, assim, ele está trazendo já justamente a barreira, né? Ah, o Walmart é um gigante, parece que aquilo é intransponível. Mas quem disse que o Walmart tem a melhor proposta de valor para todas as coisas? Isso não é uma verdade. Então, você não precisa se assustar à frente daquilo que é uma possível barreira trazida por um investidor, justamente na hora de você fazer um pitch. Então, explica a sua vantagem competitiva. E agora, um voluntário, por favor. Alguém quer ser um voluntário? Muito bem, você. Pode passar. Ah, é super simples a pergunta, tá? É a mesma coisa, a pergunta de promoção ou uma pergunta de prevenção. Como você vai comercializar seu produto em um mercado altamente saturado? Você acha que essa pergunta é o quê? Não é detrator. É prevenção. Prevenção, isso. Muito bem, é isso mesmo. Obrigada. Então, quando você fala altamente saturado, é justamente o ponto em que você está falando, gente, eu não vou conseguir entrar no mercado. Você está me trazendo uma dificuldade, uma barreira enorme. Já tem muita gente nesse mercado, como que eu faço? Não se assuste. Você pode interpretar essa pergunta como uma pergunta normal. Qual é seu plano para crescer para 1 milhão de usuários, por exemplo? É justamente isso, você quer um grande negócio. E qualquer grande negócio está em um grande mercado que tem uma série de competidores, uma série de players. Então, pense na pergunta positiva por trás sempre. Aí vamos para as etapas de informar e promover. Informar. 1 ou 2 frases para responder, trazendo dados. Responde a pergunta, seja conciso e direto, esclareça se não estiver claro e use os dados. Como eu trouxe aqui para vocês, sempre é muito importante você trazer dados e benchmarks, comparativos. Quais são as outras empresas que são relevantes dentro daquele mercado em que você atua? Isso demonstra que você está bem informado no segmento em que você está atuando. E passe muito mais tempo. O dobro de tempo, 2 ou 4 frases, justamente respondendo a pergunta promocional que você já conseguiu identificar que está por trás daquela pergunta de prevenção. Então, se ele está te perguntando a respeito de como você vai conseguir crescer nesse mercado, fale sobre o crescimento. Fale justamente sobre o seu plano de aquisição de mercado. Traga qual é o seu forecast, qual é o seu plano de crescimento, qual que é a sua
expectativa de crescer ao longo do próximo ano. E traga também dados passados, não só o futuro. Né? Então, quanto que você já cresceu, sua capacidade de crescimento demonstra que provavelmente você vai conseguir continuar crescendo no futuro. Tá? Então, não tenha vergonha de ser ambicioso, muitas vezes se colocar numa postura firme, né? Agressivo, às vezes parece uma palavra ruim, mas, na verdade, seja firme. Esteja ali inteiro, presente, justamente trazendo o valor da sua grande ideia, porque, de fato, ela pode ser uma grande ideia transformadora da sua comunidade, transformadora das pessoas que vão comprar o seu serviço e o seu produto, e aquilo merece ser ouvido e ter espaço e, sim, ter investimento. Alguns exemplos. Então, aqui, essa Any Company, na verdade, qualquer empresa, né? Então, essa Any Company, uma empresa fictícia, uma plataforma para professores construírem currículos de aula usando inteligência artificial. Como você gerenciará os custos de aquisição de cliente? Uma pergunta de prevenção. Aí, como que você responde a essa pergunta? Um exemplo aqui, real, de como responder essa pergunta. Normalmente, os investidores e as startups, elas falam em custo de aquisição de cliente. E isso tem uma sigla, que a gente chama de CAC. Você vai precisar falar a respeito desse custo, mas justamente informando e promovendo. Então, você vai dizer, por exemplo, em nosso piloto com 2 escolas em São Francisco, conseguimos contratar 25 professores sem pagar pela aquisição. Então, olha que legal, você já demonstrou como no passado você conseguiu justamente atrair os professores sem que você tenha custo de aquisição. Isso já quebrou a primeira pergunta, que é justamente o custo de aquisição. E, em seguida, você vai promover. Esperamos que nosso CAC caia em torno de $200 por professor e introduziremos uma estratégia de aquisição de cima para baixo, em vez de vender diretamente aos professores para reduzir o CAC. O que ele está falando aqui é justamente como ele tem um plano que é firme para que ele possa trabalhar esses custos de aquisição de uma forma positiva. Então, ele não só demonstrou o resultado que ele já fez no passado, como ele está mostrando que ele tem clareza daquilo que ele precisa fazer no futuro. Então, ótimo. Primeira etapa já completa. Você já conseguiu como que você vai expandir o seu negócio de maneira que seja acessível. Agora, a segunda etapa, que é informar. O que você vai fazer? Em nosso piloto com 2 escolas, justamente, quando ele coloca isso, ele já trouxe uma informação. Pode passar. E aí ele vai promover. No geral, existem 250 mil distritos escolares em nosso mercado endereçável e acreditamos que podemos penetrar pelo menos 5% do mercado até 2021 com 10 milhões, né, 10 MRR, por meio de venda conjunta e marketing direto. Então, ele está, para além de mostrar que os custos estão gerenciados, que ele vai conseguir reduzir o CAC, que é justamente esse custo de aquisição, que ele está informado a respeito do mercado total, o número de distritos escolares que existe e como ele consegue penetrar pelo menos 5% desse mercado. Então, ele não está apenas respondendo a pergunta, ele responde a pergunta. Então, ele não foge da pergunta, é importante isso, mas ele mostra como ele cresce e como ele conhece aquele mercado, como ele tem justamente planos que são factíveis para conseguir levar a solução dele ao mercado. E como você planeja se defender contra novos concorrentes? Mais uma vez, uma pergunta de prevenção, né? Vão existir concorrentes, o que você vai fazer para se defender? Então, no momento, identificamos apenas 2 verdadeiros concorrentes da Any Company, que vendem para distritos escolares e não estamos preocupados com eles. Nosso plano é reter os clientes com contratos anuais e focar na construção de novos recursos que nossos clientes vão adorar. O
que linda essa resposta, né, gente? Então, assim, é muito bom você ouvir alguém que está seguro daquilo que ele está fazendo. E a gente, na Amazon, né, tem até aqui uma colega minha, a Ana, para poder justamente reafirmar aquilo que eu vou trazer agora. A gente é muito centrado no cliente. Então, poucas vezes a gente está, de fato, preocupado com a concorrência. Apesar da gente precisar saber quem é a concorrência, entender o que ela entrega, entender qual é a sua solução, a gente não está, de fato, olhando cada movimento que eles fazem para responder aquele movimento específico. Se a gente entende muito bem o nosso cliente, a gente é capaz de entregar uma boa solução que atenda aquele cliente e consiga levar o nosso negócio para o próximo passo. Então, é isso que ele está trazendo, que os clientes vão adorar, que ele está justamente evoluindo a sua solução para que isso possa acontecer. Bom, eu acabei respondendo, né, gente, se foi uma boa resposta ou não. Mas ele, de fato, conseguiu prevenir, né? Ou seja, sair da pergunta de prevenção, recuperar e trazer a vantagem competitiva dele. E aí, depois, ele vai justamente informar, já que ele já trouxe ali toda a parte de que existem concorrentes, não é que não existem concorrentes, né? Ele conhece os concorrentes e ele promove. Então, vamos ver como ele promove aqui nessa resposta. Para esclarecer, nossa vantagem competitiva única será a nossa liderança pioneira, nossa equipe de engenharia e preços, onde superaremos os concorrentes para que possamos escalar o mais rápido possível. Se conseguirmos executar essas 3 coisas, acreditamos que poderemos capturar pelo menos 10% do mercado até 2022. Então, ele traz aqui elementos que são fundamentais para o investidor acreditar, por exemplo, a força do time dele. Né? Então, além disso, o pioneirismo do que ele está trazendo para o mercado. E ele está falando também que ele tem bons preços, ou seja, existe a possibilidade dele ter uma vantagem competitiva real em termos de preço que ele está praticando para o mercado. Quando ele traz esses elementos unidos e ainda fala que, entendendo que ele tem tudo isso, a previsão que ele tinha de 5% pode, de fato, se transformar em 10%, pode fazer os olhos dos investidores brilharem, e é dessa forma que ele promove o seu negócio. Então, gente, ou você simplesmente vai responder pontualmente, passar para a próxima pergunta para dinamizar aquela relação ali, né? Não ficar muito tempo em cima de uma pergunta que não é uma pergunta positiva, que é uma forma de você responder, ou então, justamente, faz uma pausa, entende aquilo que está por trás. Muitas vezes você pode fazer uma pergunta sobre aquela pergunta, né? Esclarece o que ele está, de fato, querendo saber, e aí você tenta voltar para a pergunta positiva para que você possa responder de forma promocional. Um exemplo. Como você planeja se defender contra novos concorrentes? E aí, ele está claramente mostrando que é possível mudar essa pergunta para uma pergunta de promoção. Você está perguntando sobre nossa vantagem competitiva e diferenciação? Então, ele está mostrando para o investidor que ali claramente tem um viés e que ele entende do que está sendo perguntado por trás daquilo. Agora, um último exemplo. Essas vendas são como receitas reais de parceria ou algo mais? Que é justamente aquela pergunta lá do começo. Então, é importante, gente, que vocês sempre recuperem, justamente para entender a pergunta de prevenção, trazer a questão do crescimento do cliente, da receita. Então, como que você pode responder a isso, né? Se ele estava justamente te colocando num lugar de dificuldade, de uma saia justa, se aquilo é receita ou não, você vai informar ele. Claro que é receita. Não tem nenhuma dúvida de que isso é receita. Temos parcerias em contrato com 3 cadeias hoteleiras. E aí você vai especificamente no dado para dizer de onde vem aquela receita, de qual é o tipo de parceria que você está fazendo. E você promove o seu negócio dizendo, por exemplo, planejamos aumentar as parcerias no próximo ano em 150%, o que nos permitirá vender diretamente para 2 milhões de clientes em potencial.
No geral, acreditamos que as parcerias impulsionarão o nosso crescimento de forma acessível durante os primeiros 2 anos. Então, você trouxe justamente o seu plano de crescimento, mostrando que não só a receita que você já teve veio desse canal especificamente, como você também é capaz de crescer justamente dentro desse mesmo canal. E aí, você mostra para ele o quão importantes são essas cadeias hoteleiras. Então, você vai crescer 150% em cima do seu resultado e ainda vai vender para 2 milhões de clientes, o que é absolutamente incrível para um negócio que está iniciando. Então, não entre em saia justa, não entre em um lugar em que não te pertence naquele momento. Você vai aproveitar, você pode esclarecer aquela pergunta, retomar e ser bem efetivo mostrando os resultados do seu negócio. Então, resumo aqui, gente. Essa metodologia RIP, você pode usar para a maioria das perguntas. Você pode antecipar as questões de prevenção, entender como elas são para justamente você fazer essa virada. Não deixe que as questões frustrem vocês. E não apenas responda, sempre informe e promova. São 2 passos extremamente importantes na hora de você responder a pergunta. Que você tenha a situação em controle e que você saiba os aspectos mais positivos, que é justamente essa mensagem que você foi passar. Ressalte os grandes potenciais e pratique. É muito comum que, quando você vai fazer um pitch, você está nervoso, você está na frente de várias pessoas que ali estão justamente julgando o futuro do seu negócio e que você tem com clara intenção de conseguir um recurso. Então, é comum que isso aconteça, mas é extremamente importante que você estabeleça uma relação com aqueles investidores. Então, para além de tudo, se preocupe em como que você ganha a confiança das pessoas que estão naquela mesa, né? Como que você consegue estabelecer relações que vão ser relações permanentes e escutar aquilo que eles estão te falando como feedback para que você melhore na próxima vez. Eu costumo fazer justamente palestras sobre fundraising, sobre como você consegue levantar capital, e aqui eu quis focar bastante justamente nesse aspecto, né, de como que você consegue mudar e superar um viés. Mas quando você faz uma estratégia de fundraising, você vai justamente elencar uma série de investidores, que são investidores potenciais que você quer alcançar, para que você possa, no final das contas, trabalhar como se aquilo também fosse um funil de aquisição. E quando você ouve não de algum deles, o que é extremamente comum e esperado que aconteça, você pode passar para o próximo. Quando você passa para o próximo investidor, ou também vai esperar mais algum tempo para que o seu negócio possa seguir demonstrando resultados enquanto você negocia, você precisa interagir com esse investidor que está do outro lado da mesa, escutar aquilo que ele falou e conseguir usar o feedback a seu favor, mostrar que você é capaz de implementar aquilo que você fez, aquilo que ele trouxe como percepção, como feedback, é extremamente importante. Então, siga sempre praticando e melhorando. Não tenha medo de se gabar. Traga, de fato, as melhores perspectivas que você tem. Gaste tempo. Quando a gente está justamente se preparando para esse tipo de apresentação, é muito importante que você gaste tempo para você pontuar quais foram os seus melhores ganhos dos últimos meses. Então, quais foram as melhores coisas que você fez, as decisões que você tomou, os melhores feedbacks que você ouviu dos clientes. Anotem isso. Anotem e tragam esses pontos positivos, porque eles podem, de fato, contar uma história. Um bom pitch de fundraising, ele é uma história bem contada, né? Ele vai trazer justamente o seu aspecto de por que te mobiliza construir aquele negócio, de por que é importante aquilo
para você e na vida de milhões de pessoas que podem ser os seus potenciais clientes ou de grandes negócios, que você pode ser uma empresa B2B também, por que aquilo é mobilizador? Então, sempre tragam essa perspectiva maior de pensar grande, de olhar de fato esse viés mais positivo e se gabar das coisas boas que vocês ouviram. Depois do pitch que vocês façam, vocês podem enviar uma sinopse, um resumo por e-mail, né? O histórico de vocês, qual é a oportunidade que vocês estão colocando. É importante para que o investidor ele esteja bem informado. Normalmente você envia, é claro, o seu deck antecipadamente, mas aquele resumo pode lembrar dos pontos altos, já considerando os feedbacks do seu investidor. Então, se ele te perguntou alguma coisa que para ele não estava muito clara e ele já tinha lido os dados que ele tinha recebido antecipadamente, faça questão de colocar isso no seu e-mail de follow-up e faça o acompanhamento, sempre mostrando quais são os dados, quais são as evidências, como que você está evoluindo ao longo do tempo enquanto negócio. Sempre busque fazer essas atualizações trimestrais, porque muitas vezes o investidor ele não entrou em uma rodada especificamente. Você pode estar captando uma rodada anjo, um pre-seed, mas quando você for abrir o seu a sua próxima rodada, ele pode se interessar novamente em entrar em um estágio um pouquinho mais maduro. Tudo depende, é claro, da tese do investidor. Então, se aquele investidor, especificamente naquele momento, já tem bastante empresa de pre-seed, está procurando alguém que esteja mais no estágio de seed, ele pode querer esperar um pouquinho mais para ter certeza e ver quem é que vai entrar primeiro no seu cap table antes de se colocar como investidor do seu negócio. E alimente o FOMO. O que é isso? O FOMO nada mais é do que Fear of Missing Out, que é o medo do investidor perder. Isso não pode ser uma coisa falsa, né? Mas é muito comum que quem está do outro lado da mesa, ele está procurando aquela estrela do seu portfólio. Ele está procurando qual vai ser o negócio que vai pagar o portfólio inteiro, todas as startups em que ele investiu. Então, se você consegue se colocar naquele lugar em que, de fato, esse negócio vai decolar, você venha junto que você vai se dar bem, né? Justamente entre no negócio agora, porque depois sempre existe também o contra-portfólio, né? Então, justamente aquelas startups em que o investidor não investiu e que ele se arrepende para sempre de ter deixado aquela super oportunidade passar na frente dele. Então, é esse tipo de fear of missing out, esse medo de perder a boa oportunidade que você precisa alimentar de uma forma positiva. Então, é isso que eu trouxe aqui para vocês hoje, gente, trazendo algumas dicas para que possa justamente superar viés na hora de fazer um bom pitch, de apresentar o seu negócio e de conversar com investidores, porque eu acho muito relevante que a gente consiga virar esse jogo, né? A gente talvez não saia do 1% que é hoje para 10% amanhã, mas com empreendedores melhor preparados à ideia e que não se amedrontem, né? Que eles possam, de fato, conseguir colocar o melhor potencial do seu negócio ali na frente do investidor, que a gente consiga, aos poucos, escalar e aumentar a fatia dessa pizza para mais fundadores que hoje não têm acesso a esse tipo de capital. Então, foi um prazer, gente. Muito obrigada por estar aqui com vocês hoje e até uma próxima. Dando algum tempo, que já tem algum resultado, então empresas que ainda estão no embrião, na fase de ideia, talvez não faça muito sentido. Essa é a primeira. Então, bom, respondendo a sua primeira pergunta, é importante você saber que existem diferentes tipos de investidores que investem em startups em diferentes estágios.
Em 2021, há 2 anos atrás, era muito comum investidores entrarem em um PPT, ou seja, você tem só uma ideia na mão e até mesmo antes. Mas cada vez mais, hoje em dia, o capital ele está sendo colocado em empresas que provam o seu potencial de sucesso. Então, a minha dica é que pelo menos você tenha um produto mínimo e que você tenha iniciado a sua operação de venda. Se você já iniciou as suas vendas, já tem algum resultado, pelo menos um início para poder comprovar, é mais fácil que você atraia a atenção, porque isso demonstra que, de fato, pelo menos você tem a primeira etapa, que a gente chama de Product Market Fit, ou seja, a aceitação daquele produto pelo mercado que você está falando. Senão, ele pode estar muito descolado da realidade e é mais difícil que o investidor aceite esse nível de risco. E a segunda pergunta trazendo essa questão que você trouxe de tendência, que houve essa mudança já de 2020 para cá, hoje o investidor ele está mais preocupado ou procurando empresas que sejam disruptivas, mas que não esteja atrelado a entregar um valor de curto prazo, vamos supor, ao Uber. O Uber, né, necessariamente ainda não fechou o caixa num positivo. Ou empresas que, de fato, consigam já escalar um valor de retorno a curto prazo? Essa é uma ótima pergunta, porque eu acho que a gente está vendo essa mudança de mindset agora, né? Então, no passado, eu acho que até foram ondas em que o mercado foi evoluindo. O importante é que você tivesse usuários. Se você tem usuários, está tudo certo. Depois, o importante era que você monetizasse o seu negócio, que você tivesse receita. E agora, cada vez mais, estão buscando justamente a rentabilidade. Que você consiga ter margem, que você consiga entregar resultado financeiro. E se você não entregar resultado financeiro no início, que pelo menos você tenha uma clara forma como você vai conseguir chegar a isso no futuro. Tá? Então, essa é uma evolução do mercado. É claro que a maior parte das startups, e principalmente startups iniciais, elas não entregam resultado financeiro. É justamente por isso que existe as rodadas de captação, porque você vai colocar o dinheiro para que a startup possa seguir crescendo. Tá? E esse crescimento ele é um crescimento em base a investimentos, a custos de aquisição de cliente. Mas é importante que você tenha a clareza de que você tem um tempo para gastar aquele capital, e uma vez que esse tempo de gasto de capital exista, você pode ter a necessidade de sobreviver com as suas próprias pernas, caso você não consiga levantar uma próxima rodada. Então, é importante que você tenha essa clareza e consiga planejar o seu negócio financeiramente, para que, uma vez que acabe o dinheiro que você captou, você não tenha que entrar numa situação difícil de déficit e isso te leve para uma situação de inviabilidade do seu negócio. Tá bom? Obrigada.